Fala, família do Máximo 20, estamos iniciando mais um episódio aqui hoje. Gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, a galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes e conforme eu tinha comentado para vocês, novidades, então estou com um desafio sensacional e que também é uma pessoa que eu acabei conhecendo a partir do G4. Então, atualmente, estou como head comercial da Garzen, Grupo Garzen, e o Giovanni, que é sócio da Garzen hoje, participou do G4, acabou ficando muito próximo de mim. Sobre o episódio de hoje, daqui a pouco eu comento quem que a gente vai entrevistar. Empreendedoras e empreendedores desse país, muito prazer. Meu nome é Leonardo, trabalho atualmente na DocSign, na área comercial. Faço um bico aqui no podcast, que é um negócio que a gente mais gosta de fazer e não para. E a gente não para porque a gente consegue encontrar pessoas no mercado, como a convidada de hoje. Mais uma mulher aqui, a gente quer chamar cada vez mais mulheres que têm poder no mercado para falar sobre assuntos interessantíssimos. E daqui a pouquinho o Diego vai apresentar, mas se preparem que, de novo, vai ser uma conversa sensacional. E é um marco muito importante para nós, porque a gente já trouxe muito conteúdo sobre vendas. Mas é a primeira mulher que vai falar sobre vendas aqui no podcast, isso é muito importante para nós. Então, deixa eu apresentar a convidada de hoje, que é a Giovana Félix, que quem nos indicou foi o Felipe Costa, um dos nossos últimos convidados, que participou do South Summit. Infelizmente eu não pude conhecer ela, né? Mora em São Paulo e falar um pouquinho desse currículo aqui que é extenso, né? Formada em comunicação social, founder da Liderança Imersiva, que tem mentorias, consultorias especializadas em liderança e gestão para empreendedores. Ela também é mentora de negócios do Distrito, InoveNow e a Associação Brasileira de Startups, e também é CEO da Pré-Sales B2B. O que vai ser o assunto de hoje? Eu não quero me estender aqui, a gente vai falar sobre a área de pré-vendas. Então conta um pouquinho para nós aí, Giovana, qual que é o melhor momento para criar uma área de pré-vendas? Boa, estou muito feliz com o convite de vocês, muito obrigada, e que honra de ser a primeira mulher aqui falar um pouquinho sobre vendas e pré-vendas. Não poderia deixar de começar explicando para vocês o que é pré-vendas, afinal, né? Para quem não conhece essa área, e tá tudo bem se você não conhecer, porque no Brasil é recente, tem menos de 10 anos, né? A gente está acostumado nas empresas a olhar vendas como uma área comercial em que a gente tem um vendedor, que faz prospecção, que ele vai atrás dos leads e faz o fechamento. Mas depois que apareceu o Aaron Ross, que ele é o autor do livro Receita Previsível, esse conceito mudou um pouquinho, principalmente para as realidades, né, onde a gente trabalha com B2B, que é para quem vende para empresas. E a partir daí começou-se a criar o conceito de pré-vendas. Então, o que é essa área? Essa área, basicamente, ela é responsável por fazer prospecção e qualificação de leads. Eu ainda trabalho um pouco melhor essa área, já trabalho há 9 anos com essa área, e eu olho pré-vendas de uma forma um pouco mais holística. Para mim, pré-vendas é a área que vai sempre fazer todo o gerenciamento e qualificação de leads. Não importa se ele vem de outbound, de marketing, digitação, reativação, eventos, ele é onde vai ter todas as áreas, né, todos os canais de vendas onde a gente vai concentrar esse lead. E aí, respondendo a sua pergunta, quando a gente olha qual que é o melhor momento de instaurar essa área de pré-vendas, e eu diria assim, é no mesmo olhar quando a gente olha assim, quando que a gente fala de vendas, né? Qual é o momento de colocar vendas na empresa? É o mesmo momento que a gente coloca pré-vendas. Então, toda vez que a gente olha para a empresa e fala assim, quero vender mais, o que eu faço? Traz essa área de pré-vendas, onde vai ter um profissional que chama SDR, vocês podem conhecer também como BDR, ele vai olhar para o mercado e vai falar assim, onde eu encontro lead? Eu vou encontrar através de outbound, que eu vou atrás do lead? Ah, não, eu vou receber através de marketing? Não, eu vou lá em eventos coletar o lead? Então, ele vai fazer essa captação de lead, vai qualificar esse cara e mandar para executivos de vendas, para o vendedor poder fazer a negociação, né, a reunião até o fechamento. Vai fazer muito sentido para as empresas realmente que fazem as vendas consultivas, vende para enterprise e tudo mais. Então, a gente já entendeu que é essa operação, onde a gente tem essas duas áreas trabalhando em conjunto, é que realmente vai dar um grande match e vai trazer a previsibilidade de vendas. Sensacional, Giovana. Inclusive, eu estava trabalhando há pouco tempo nessa área, eu sei a importância que tem, eu sei a dificuldade que é,
né? Para a gente conseguir trazer esses tipos de contas para a gente conseguir vender depois através do executivo. Eu não sei se tu já chegou, ou a gente poderia falar um pouquinho também sobre o MDR, que eu acho que é um ponto importante, que ele é dividido em dois, né? Pode se dividir em dois a questão do pré-vendas. Eu até acho engraçado falar sobre essa questão de nomenclatura, de SDR, BDR, MDR, porque a literatura é uma prática completamente diferente, tá? Em cada lugar que você for, você vai encontrar uma definição diferente. O MDR é o Marketing Qualified Lead, né? Então, teoricamente, é o cara que vai cuidar só dos leads de marketing. É assim que eu olho. Mas na prática, né, o SDR e o BDR, ele vai cuidar dos leads de outbound. Tem gente que vai falar que o SDR cuida só de outbound. No final das contas, o que funciona para a minha operação, na minha empresa? Eu preciso do cara, o profissional, que vai fazer a qualificação desses leads. As nomenclaturas em si vão variar aí de acordo com região e com crença, né? Acho que não tem muito que se apegar a esses nomes. Boa, eu concordo contigo, até porque, para tu ver como o negócio é diferente mesmo, dependendo da empresa. Na DocSign, o pessoal considera o MDR ou MDR como a pessoa que prospecta. O SDR ou o SDR seria a pessoa que recebe lead para trabalhar ele e depois disso passar para o executivo, né? Exato. Mas E aí a gente também tem o LDR, que ficou mais conhecido essa eu faz não uns 2 conheço. anos. O LDR, no que eu vejo, que eu estou mais acostumada, é o Lead Qualify, né? É a mesma pegada do MDR, é a pessoa que vai criar a lista, higienizar a lista, tudo bonitinho, para passar para o SDR e o BDR. Então, Boa. na sua nomenclatura, é o equivalente. Acho que tu trouxe num ponto importantíssimo e quando a gente vai olhar hoje para previsibilidade, acho que não existe mais área, pelo menos da minha percepção e te ouvindo falar, uma área comercial como um todo que não tenha vendas e que não tenha pré-vendas, né? Hoje em dia. E uma questão que eu queria entender contigo, se tem alguma definição, algum direcionamento, começa prospectando, começa já gerando lead, com listas mais trabalhadas. Que tu acha que seria o ideal, né? O ideal é sempre ter uma lista mais trabalhada, mas a gente sabe que, pô, de repente não tem um marketing tão qualificado Legal. que vai conseguir gerar lead sempre para ficar alimentando esse time de pré-vendas, né? Então, se pudesse dar um direcionamento quanto a Excelente. isso. Adoro essa pergunta, porque é a dúvida de muitos empreendedores. E é o seguinte: escolher canais de vendas, principalmente no começo da empresa, é muito importante e muito difícil, porque você não sabe, afinal, o que vai dar certo, né? Só que o que acontece a gente tem que se preocupar com uma coisa chamada CAC, que é o custo de aquisição por usuário. Então, se você não escolhe bem seus canais, você pode quebrar, porque você vai gastar muito dinheiro para adquirir um lead e não vai dar certo. E quando a gente está falando de empresa, máquina de vendas, eu falo no mínimo 3 canais de vendas estruturados. Normalmente a gente sempre começa por indicação, porque eu estou vendendo para o meu amigo. A regra mais ou menos é a seguinte, tá? Lembrem das exceções, mas a regra normalmente quando eu tenho ticket médio menor que R$ 500, eu vou para marketing. Porque normalmente eu vendo para B2C e faz muito mais sentido a aquisição do usuário. Por que marketing? Porque eu vou fazer via ads, orgânico, inbound e tudo mais. Ticket médios acima de R$ 500, normalmente eu vou para outbound. Principalmente quando eu falo, pô, ticket médio de R$ 2.000, R$ 5.000. Porque eu já estou procurando médias empresas, empresas grandes. Às vezes o ticket médio é R$ 10.000. E aí vai fazer muito sentido eu montar uma lista totalmente qualificada, onde eu vou prospectar e eu vou atrás desse cliente. Então, eu vou usar esse outro canal. Agora, lembrem-se que a gente está na era da conexão e relacionamento. Não tem essa de simplesmente disparar listas, ficar mandando um monte de mensagem robotizada. Isso não existe. Isso não converte. Porque muitas empresas já estão fazendo pré-venda, já estão fazendo outbound. E, cara, os gestores estão cansados de receber um monte de mensagem lá no LinkedIn, ligação, WhatsApp. Não é isso. A questão é, quando eu vou falar com a empresa, o que eu tenho de valor? O que eu vou falar com ela que vai despertar o interesse? Porque quando eu faço outbound, eu preciso lembrar assim: eu sou relevante e eu tô indo falar com você porque eu resolvo uma dor que você tem, eu tenho a solução para você. É por isso que eu tô indo falar com você. E não simplesmente vou tentar a sorte. Então, sempre pensar em mensagens específicas e personalizadas. Sempre. E aí sim, com muita estratégia de leads, bom ICP, abordagem, a gente consegue o resultado aí da geração de calls. É um assunto que a gente gosta muito de falar, então
e a gente está vivendo o dia a dia disso, é muito legal, né? É legal ter a previsibilidade, mas é legal ter a imprevisibilidade também em relação ao dia a dia. A gente não saber como é que vai ser amanhã. Ponto. Comercial é assim. Mas juntando com esse ponto que tu me trouxe, que tu nos trouxe em relação a pré-vendas como um todo, tu acha que faz sentido botar pré-vendas, por exemplo, para trabalhar na base, com os clientes que já estão ali, para desenvolver algum negócio, para depois passar e ver se faz sentido passar para o executivo? Então, normalmente, pré-vendas, ele fica com abertura de mercado, e aí vai ter o ponto que muda muito de acordo com maturidade de empresa e produto e serviço, que é a qualificação. Vão ter empresas que vai fazer muito sentido ter uma qualificação muito bem feita e só vai passar para vendas realmente quem já está muito quente para fechar, porque é uma negociação que exige várias etapas e tudo mais. E vão ter empresas que vai fazer mais sentido. Ah, putz, o meu objetivo é abrir mercado e passar para vendas direto e não precisa ter uma qualificação muito acirrada. Se você está em começo de empresa, eu sempre dou a dica de a sua qualificação deve ter no mínimo 3 perguntas, no máximo 5. Tem as perguntas que são obrigatórias e perguntas que são essenciais, mas não eliminatórias. Porque aí eu garanto uma qualificação ok e ainda assim eu consigo ter insights com vendas. Tá? Então, o que determina isso é a qualificação que eu coloco. E aí, claro, quanto mais tempo de empresa, quanto mais eu conhecer meu cliente ideal, mais qualificação eu vou colocando. Por quê? A ideia é que pré-venda fique com a maior parte do mercado e trabalhe sim esse relacionamento e venda fica com menor porcentagem, porque ele vai gastar um tempo para fazer esse fechamento. Mas aí eu vou aproveitar o melhor de cada área para ter mais fechamentos durante o mês. E entrando num segundo ponto que é muito importante também, a gente sabe que o pessoal de pré-vendas normalmente é quem tem menos experiência do que comercial, para também fazer sentido o cargo de desenvolvimento. Como é que a gente desenvolve esse pessoal? Legal. Hoje em dia já existem muitos cursos, masterclass, a gente mesmo aqui na PCI Executivo a gente tem cursos, porque assim como existe o executivo de vendas júnior, existe o pré-vendas júnior e também existe o pré-vendas sênior. Eu sempre falo, isso é uma discussão muito grande no mercado, porque tem gente que acha que pré-vendas é carga de entrada, que primeiro você vira SDR e depois o seu objetivo é virar executivo de vendas. E não, isso é um caminho possível, mas ele pode querer ficar em pré-vendas para sempre, ele pode querer virar inteligência comercial, ele pode ir para marketing, ele pode virar líder, não importa, tem muitas carreiras, tá? Então, se o SDR, né, é uma pessoa que não tem experiência e quer começar, faria um curso, tem muitos cursos gratuitos também, e começar a desenvolver as habilidades. Quais são as habilidades essenciais desse profissional de pré-vendas? Eu sempre falo que é organização, comunicação, escutativa, ser flexível, ser uma pessoa que sabe planejar, uma pessoa analítica. É importante que ele seja detalhista, porque ele vai trabalhar com listas, ele precisa enxergar aquela base, não como números, mas sim como empresas. Toda a abordagem personalizada que ele precisa fazer, né, ter uma boa escrita. Então, as habilidades eles se complementam dos executivos de vendas, tá? É por isso que tem muitos executivos de vendas que nunca seria SDR e muito SDR que também não seria executivo de vendas. E a gente até brinca quando a gente fala assim, nossa, meu SDR é introvertido. E que bom, tudo bem, ele pode performar tão quanto um SDR comunicativo. Tudo depende do produto, como que é essa qualificação, como que é feito, né? Então, acho que tem espaço para todo mundo. E às vezes falar demais também na venda é um Não é impacto legal. negativo. A escutativa é tão importante a comunicação, né? Acho que até sobre esse ponto que o Léo trouxe, a gente vê muito mais, pelo menos na minha visão, não sei se o Léo vai concordar, acho que sim, que seria um cargo de entrada pré-vendas, porque eu vejo a rotina de pré-vendas muito mais árdua do que a de vendas. E eu acho que é muito difícil uma pessoa conseguir aguentar tanto tempo nessa rotina, nessa batida. Por isso que acaba indo para vendas, talvez, enfim, se especializando. Porque eu, pelo menos, acho muito mais árduo. O Léo, por exemplo, aí, não sei quanto tempo ficou de MDR no DocuSign, mas a gente sabe que é um trabalho que acaba sendo mais repetitivo, né? Então, acho que por isso que acaba sendo, talvez, uma porta de entrada. Depois, daí, tu pode se especializar, que nem tu comentou. Nem tinha pensado nisso. Pô, vai para inteligência de mercado, ou vira liderança, né? A gente não usa esse termo de cargo de entrada, hein? Porque, na verdade, a gente não enxerga assim. Eu tenho pessoas comigo, pô, que já trabalham há 4 anos como SDR, sabe?
E, na verdade, tudo depende da estruturação de pré-vendas. Por quê? Quando a gente trabalha com pré-vendas, pelo menos no meu conceito, eu trabalho de forma estratégica. Porque apesar de ser árdua e dinâmica a rotina, não é robótica. Porque se você está usando pré-vendas robótico, de ficar fazendo 90 ligações por dia e tem que bater meta lá, cara, isso é realmente cansativo e exaustivo. Mas a minha questão é esforço inteligente. Quanto ao menos de mensagens que eu consigo mandar para as pessoas certas para maior conversão. Como é que eu organizo a minha rotina e que eu não tenho que fazer 90 ligações por dia, mas que eu mestre com os LinkedIns, fale com a pessoa no momento certo, faça relacionamento. Eu falo que o pré-vendas inteligente é aquele que converte. A base dele por mês é mais ou menos de 25% a 30% de leads novos. Aí ele tem mais uns 30% de return, ele busca 20% de loss e vai formando os leads dele por mês. É muito mais uma gestão inteligente. Então é por isso que não é cargo de entrada. Ele consegue sim fazer uma carreira e se especializar, porque é trabalhoso e, assim, dependendo do produto, tem muito para aprender sobre o produto. Pré-vendas consegue levar insights para CS, para operação, tecnologia, vendas. Então, eu não trabalho com a atuação do SDR só a atividade. Eu trabalho muito mais holisticamente na estratégia de negócio. Eu conecto pré-vendas ao negócio. Entendeu? Então, por isso que fica uma coisa muito maior. Mas eu tenho também consciência que isso vai na maturidade de empresa, na maturidade de estruturação e tudo mais, né? A gente gosta muito desse assunto. A gente sabe que tem muita gente que assiste o nosso Meet também gosta desse assunto, porque o comercial é um negócio que, cara, tem que ter em toda a empresa para a empresa rodar, não tem jeito. Sim, comercial ele é muito difícil de se entender no início, para quem não é do comercial também. Falando de Lost, não sei, quando eu entrei na DocSign, eu não entendia nada em relação, eu não sabia nem o que era um MDR. Então é interessante a gente estudar isso, e bom que a Giovana está nos explicando aqui. Mas o tempo passa muito rápido, infelizmente. Provavelmente a gente vai ter que fazer uma outra rodada para falar de comercial de novo, em outro momento. Mas, Gi, nos passa uma dica, por favor, seja no pessoal, no profissional, para quem está nos ouvindo. Bom, eu tenho que puxar a sardinha aqui para pré-vendas, né? Então, se você é empreendedor, quero dizer para você que ter uma área de pré-vendas na sua empresa é motor de crescimento. Basicamente isso. Eu não traria de outra forma se eu não vivesse isso na prática e implementasse nas empresas isso. Então, se você quer trazer previsibilidade de vendas, você tem que ter pré-vendas. E não é uma pré-venda de qualquer jeito, é uma pré-venda estratégica, personalizada, específica. Procure bons profissionais para isso. E se você é STR, se você é uma pessoa que gosta de estudar, realmente, como o Léo falou, tem que estudar essa área, tá? Quem não estuda essa área provavelmente vai estar deixando dinheiro na mesa, porque essa é a tendência para o futuro, só tem tendência de crescimento. Então, essa aí fica a minha recomendação para vocês.